Meu nome é Renata. Tenho 41 anos e moro em Belo Horizonte. Trabalho como técnica de enfermagem no Hospital Municipal. Queria contar uma coisa que aconteceu comigo que mudou minha vida para sempre. Eu sempre fui uma pessoa normal, sabe? Cresci numa família que ia à igreja todo domingo. Minha mãe sempre me ensinou a rezar antes de dormir e agradecer pelas refeições. Quando era pequena, acreditava muito em Deus e nos ensinamentos da Bíblia. Na escola, eu era aquela menina quietinha que tirava notas boas. Não era a mais popular, mas tinha minhas amigas. Gostava de ler livros e desenhar. Meu sonho era ajudar as pessoas, por isso escolhi trabalhar na área da saúde. Me casei aos 22 anos com o Roberto. A gente se conheceu na faculdade e ficamos juntos por quase 15 anos. No começo, tudo era lindo. A gente se amava muito e até pensava em ter filhos, mas as coisas foram ficando difíceis. Ele começou a trabalhar muito, chegava tarde em casa, e a gente brigava por qualquer coisa. O divórcio foi muito triste para mim. Me senti sozinha, abandonada. Parecia que tudo que eu tinha construído tinha desmoronado. Nessa época, me afastei ainda mais da igreja. Pensava, se Deus existe mesmo, por que deixou isso acontecer comigo? Depois de um tempo, comecei a sair mais, conhecer gente nova. Foi aí que conheci o Marcelo no hospital onde trabalho. Ele era médico, muito atencioso e gentil comigo. A gente começou a conversar nos intervalos, depois a almoçar juntos. Um dia ele me convidou para sair depois do expediente. Só que tinha um problema grande. O Marcelo era casado. Ele dizia que o casamento dele já não tinha amor, que estava com a esposa só por causa dos filhos. No fundo, eu sabia que estava errado, mas me sentia tão feliz quando estava com ele que ignorava aquela vozinha dentro de mim. A gente começou a se encontrar escondido. Eu vivia dividida entre a felicidade de estar com alguém que me fazia bem e a culpa de estar fazendo algo que eu sabia que era errado. Às vezes, não conseguia nem me olhar no espelho direito. Minhas amigas tentavam me avisar. A Carla, minha melhor amiga, vivia me dizendo: Renata, isso não vai acabar bem. Você merece alguém que possa te dar um amor verdadeiro, sem mentiras. Mas eu não queria ouvir. Achava que o Marcelo ia largar a esposa e ficar comigo um dia. Você já se sentiu assim? Fazendo algo que sabe que é errado, mas sem conseguir parar? É como se uma parte de você quisesse mudar, mas a outra parte não tivesse força suficiente. Se você já passou por isso, me conta nos comentários. Às vezes acho que todo mundo tem um lado que luta contra as tentações, não é mesmo? Eu vivia nessa mentira há quase 2 anos quando tudo mudou. Naquele dia, eu nem imaginava que minha vida nunca mais seria a mesma. Que eu ia ver coisas que ninguém deveria ver. Que eu ia conhecer o verdadeiro significado do medo. O peso da culpa era como carregar uma pedra enorme nas costas todos os dias. Eu sorria para as pessoas, fazia meu trabalho no hospital, mas por dentro estava me quebrando aos poucos. Cada vez que Marcelo me mandava mensagem dizendo que tinha inventado uma desculpa para a esposa, eu sentia um aperto no peito. Nas noites que passávamos juntos, eu ficava feliz por algumas horas. Ele me fazia sentir especial, desejada. Dizia que um dia ficaríamos juntos de verdade. Mas quando ele ia embora e eu ficava sozinha no meu apartamento, a culpa voltava com tudo. Às vezes eu chorava até dormir. Pensava na esposa dele, nos filhos. Como eu podia fazer isso com uma família? Eu não era assim. Ou pelo menos, nunca pensei que seria capaz disso. Tentei terminar várias vezes. Dizia para o Marcelo que não podíamos continuar, que estava errado. Ele chorava, implorava, dizia que não podia viver sem mim. E eu voltava, sempre voltava. Era como um vício que eu não conseguia largar. Minha mãe percebia que algo estava errado. Filha, você parece triste. O que está acontecendo? Ela perguntava. Mas eu nunca contei a verdade. Tinha vergonha. Ela tinha me criado com valores, me ensinado o que era certo e errado. Como eu poderia dizer que estava com um homem casado? No trabalho,
Ficava nervosa quando via a esposa dele. Ela às vezes ia buscar Marcelo ou aparecia em eventos do hospital. Era uma mulher bonita, educada. Sorria para mim sem saber que eu estava destruindo seu casamento. Nesses momentos, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Comecei a ter problemas para dormir. Tinha pesadelos em que estava em um lugar escuro, sendo julgada. Acordava suando frio no meio da noite. A solidão também me consumia. Mesmo tendo Marcelo, nossa relação era baseada em encontros rápidos, mensagens escondidas. Eu não podia postar fotos nas redes sociais, não podia contar para minhas amigas, não podia fazer planos para o futuro. Era um amor pela metade. Às vezes, ia até a igreja perto da minha casa. Sentava no último banco e ficava lá, em silêncio. Não conseguia rezar. Sentia que minhas orações não seriam ouvidas. Como Deus poderia me perdoar se eu continuava fazendo a mesma coisa errada todos os dias? A vida seguia assim: trabalho, encontros escondidos com Marcelo, noites de insônia. Até minha saúde começou a sofrer. Emagreci, meu cabelo começou a cair, vivia com dor de cabeça. Meu corpo estava gritando o que minha mente tentava ignorar. Eu precisava mudar. Mas eu não mudei. Não tive coragem. Continuei naquela vida de mentiras, achando que poderia durar para sempre. Até que o destino decidiu por mim, de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Era uma quarta-feira de maio. Lembro como se fosse hoje. Choveu o dia todo em Belo Horizonte, daquelas chuvas pesadas que fazem a cidade inteira ficar mais lenta. Tinha sido um plantão difícil no hospital. Cuidei de muitos pacientes e ainda discuti com uma colega por causa da escala do mês seguinte. Saí do trabalho às 7 da noite. Estava cansada, com dor nas costas, só pensando em chegar em casa e tomar um banho quente. Marquei de me encontrar com Marcelo no dia seguinte. Ele tinha mandado mensagem dizendo que estava com saudade, que precisava me ver. O trânsito estava terrível por causa da chuva. Os carros mal se moviam nas avenidas principais. Decidi pegar um caminho alternativo, por ruas menos movimentadas. Queria chegar logo em casa. Liguei o rádio para ouvir música e tentar relaxar. Tocava aquela música que eu gostava tanto, Evidências. Comecei a cantar junto, tentando esquecer o cansaço. Não vi quando o sinal ficou vermelho na esquina da Avenida Amazonas. Só ouvi a buzina forte de um caminhão. Quando olhei para o lado, vi os faróis enormes vindo na minha direção. Não deu tempo nem de gritar. O impacto foi como uma bomba explodindo. Meu carro rodou na pista molhada. Os vidros estouraram, me cortando o rosto e os braços. Senti meu corpo sendo jogado contra o cinto de segurança com tanta força que perdi o ar. Minha cabeça bateu em algum lugar. Vi tudo ficar vermelho, depois preto. Os sons foram sumindo aos poucos. A música no rádio, as buzinas, a chuva no teto do carro, tudo ficou em silêncio. Não sei quanto tempo fiquei desacordada ali. Quando abri os olhos, não conseguia me mexer. Sentia um gosto de sangue na boca. Tentei chamar por socorro, mas minha voz não saía. Estava presa nas ferragens, a chuva entrando pelo vidro quebrado, molhando meu rosto misturado com sangue. Comecei a sentir muito frio. Um frio que vinha de dentro, que nenhum casaco poderia esquentar. Pensei na minha mãe, nas minhas amigas. Pensei no Marcelo e na família dele. Será que vou morrer aqui? Me perguntei. E o mais estranho, senti uma paz nesse pensamento. Como se a morte pudesse me livrar de todo aquele peso que eu carregava. Ouvi sirenes ao longe. Alguém gritava: "Tem uma mulher aqui! Rápido!" Luzes fortes iluminavam o local do acidente. Bombeiros tentavam abrir o carro para me tirar. Um deles falava comigo: "Aguenta firme, moça. Vamos te tirar daí." Queria responder, mas não conseguia. Meu corpo não obedecia. Sentia que estava flutuando, me afastando. As vozes foram ficando distantes. A dor também foi sumindo. A última coisa que lembro foi de um bombeiro dizendo: "Estamos perdendo ela."
Cadê a ambulância? E então, escuridão. Você já teve algum momento em que sentiu que sua vida poderia acabar? Ou já passou por um susto tão grande que fez você repensar tudo? Conta nos comentários. Acho que todos nós temos esses momentos que mudam nossa forma de ver a vida, não é mesmo? O que aconteceu depois disso? Bem, é difícil até de explicar. Algumas pessoas não acreditam quando conto. Outras ficam assustadas. Mas eu preciso compartilhar, porque o que vi mudou tudo para mim. Acordei num lugar estranho. Não era o carro amassado nem o asfalto molhado. Era como se eu estivesse flutuando acima de tudo. Vi meu corpo lá embaixo, ainda preso nas ferragens. Vi os bombeiros trabalhando rápido, cortando metal, tentando me tirar. Como posso estar vendo isso? Pensei. Era como assistir a um filme onde eu era a personagem principal. Não sentia dor, não sentia medo. Só uma curiosidade estranha. Ouvi um dos paramédicos gritar, sem pulso, iniciar ressuscitação. Eles me tiraram do carro e me deitaram no asfalto molhado. Começaram a fazer massagem cardíaca. 1, 2, 3. Contavam enquanto pressionavam meu peito. Outro colocou uma máscara de oxigênio no meu rosto. Quis gritar, estou aqui, estou bem, mas não tinha voz. Ou melhor, tinha voz, mas ninguém podia me ouvir. De repente, senti como se algo me puxasse. Não era para cima, como sempre ouvi falar sobre experiências de quase morte. Era para baixo, como se eu estivesse sendo sugada por um ralo. O cenário do acidente foi ficando pequeno, distante, até desaparecer. Entrei num tipo de túnel escuro. Não era totalmente preto, tinha tons de cinza e vermelho. Fazia calor, muito calor. E havia um cheiro, difícil de descrever. Era como algo queimando, mas pior. Enquanto descia por esse túnel, comecei a ouvir vozes. Não eram vozes normais, de conversa. Eram gritos, lamentos. Pessoas chorando de dor, implorando por ajuda. O som era tão alto que tive vontade de tapar os ouvidos, mas não conseguia controlar meu corpo, se é que ainda tinha um corpo. Fiquei com medo, muito medo. Queria voltar, queria acordar daquele pesadelo. Por favor, Deus, me tira daqui, rezei. Mas continuei descendo. O túnel terminou num espaço enorme. Era como uma caverna gigante, mas sem começo nem fim. O calor era insuportável agora. Sentia como se minha pele estivesse queimando, mesmo sem ter um corpo físico. Vi figuras se movendo na escuridão. Não conseguia ver direito o que eram. Pareciam pessoas, mas distorcidas, como se tivessem sido transformadas em algo que não era mais humano. Uma voz falou comigo. Não era uma voz que eu ouvia com os ouvidos. Era como se falasse diretamente na minha mente. Era grave, fria. Renata, disse a voz. Você sabe por que está aqui. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. E o pior, eu sabia mesmo. Toda a culpa que senti em vida parecia pequena comparada com o que sentia agora. Era como se cada mentira, cada momento com Marcelo, cada vez que ignorei minha consciência, tudo estivesse exposto, nu, impossível de esconder. Não, por favor, tentei dizer. Me deixe voltar. Posso mudar. A voz riu. Um riso sem alegria, sem emoção. Todos dizem isso quando chegam aqui, respondeu. Mas é tarde demais. Foi então que percebi. Eu estava morta. Meu coração havia parado naquele asfalto molhado. E agora estava... Onde? No inferno. Era isso. Não podia ser. Eu não era uma pessoa má. Tinha cometido erros, sim, mas não merecia isso. Ou merecia. As figuras na escuridão começaram a se aproximar. Quanto mais perto chegavam, mais eu podia ver seus rostos contorcidos de dor. Homens e mulheres de todas as idades, todos sofrendo, todos implorando por um alívio que nunca viria. 4 minutos, disse a voz. É o tempo que você tem aqui. 4 minutos na Terra. Uma eternidade para nós.
4 minutos. O tempo que meu coração ficou parado, segundo soube depois. Mas ali, parecia que já tinha passado horas, dias. Enquanto aquelas figuras se aproximavam, a voz continuou: você verá agora o destino daqueles que vivem na mentira, que destroem famílias, que traem seus compromissos. De repente, estava em outro lugar dentro daquele espaço imenso. Era como uma sala circular, mas sem paredes definidas. No centro, havia pessoas, dezenas, talvez centenas delas. Estavam presas em algum tipo de substância que parecia fogo, mas não era fogo normal. Era mais escuro, mais denso, e não iluminava nada ao redor. As pessoas se contorciam, gritavam. Seus corpos pareciam queimar, mas não se consumiam. Era uma dor sem fim, sem descanso. Me aproximei, empurrada por uma força que não conseguia resistir. Vi seus rostos. Homens e mulheres de todas as idades. Alguns pareciam ricos, bem vestidos. Outros eram simples. Havia jovens e idosos. Pessoas de todas as cores e lugares. O que eles fizeram? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. São adúlteros, respondeu a voz. Aqueles que juraram amor e fidelidade, mas quebraram seus votos. Aqueles que se colocaram entre marido e mulher. Aqueles que mentiram, enganaram, destruíram. Vi um homem tentando sair daquele fogo escuro. Esticava os braços, implorava. Quando conseguiu erguer a cabeça acima das chamas por um segundo, nossos olhos se encontraram. O desespero no olhar dele me atravessou como uma faca. Por favor, ele gritou para mim. Diga a eles que estou arrependido. Diga que se eu pudesse voltar. Mas ele foi puxado de volta para o fogo antes de terminar a frase. Seu grito de dor ecoou pelo espaço infinito. Arrependimento, disse a voz. Todos se arrependem quando chegam aqui, mas fizeram suas escolhas quando tinham chance de escolher. Comecei a chorar. Não eram lágrimas físicas, mas minha alma chorava. Pensei no Marcelo, em mim, no caminho que estávamos seguindo. Era isso que nos esperava. Não quero ficar aqui, supliquei. Por favor, me dê outra chance. A voz ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Olhe bem, disse finalmente. Este é o seu lugar. Uma das figuras no fogo se transformou. O rosto mudou, o corpo mudou. Era eu. Ou pelo menos, uma versão de mim. Gritava, se contorcia, sofria como todos os outros. Não! Gritei com toda a força. Não quero isso. Vou mudar. Prometo que vou mudar. Uma figura sombria apareceu ao meu lado. Não tinha forma humana definida. Era como uma sombra mais escura que a escuridão ao redor. Apontou para mim com o que parecia ser um dedo longo e fino. Você sabe por que está aqui, Renata, disse, com uma voz que fazia meu ser inteiro tremer. Este é o seu destino. Caí de joelhos, ou o que quer que fossem meus joelhos naquela forma. Chorei, implorei, prometi que mudaria, que terminaria com Marcelo, que viveria uma vida honesta. Rezei como nunca tinha rezado antes. Por favor, Deus, me perdoe. Me dê mais uma chance. Não quero terminar aqui. Vocês acreditam em segunda chance? Acham que merecemos outra oportunidade quando erramos? Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Às vezes me pergunto se todos recebem o aviso que eu recebi ou se fui uma das poucas sortudas. Enquanto implorava por misericórdia, algo estranho começou a acontecer. Uma luz apareceu no alto, pequena como uma estrela distante. Era a primeira luz que via naquele lugar de trevas. A luz começou pequena, apenas um ponto brilhante na escuridão infinita. Mas foi crescendo, se expandindo. Era uma luz diferente de qualquer coisa que já tinha visto. Não era como a luz do sol, nem como a luz de uma lâmpada. Era mais pura, mais intensa, mas não machucava olhar para ela. A figura sombria ao meu lado recuou. Parecia, com medo daquela luz? Não sei dizer. Só sei que quanto mais a luz crescia,
Mas aquela presença ameaçadora se afastava. Não! Gritou a voz. Ainda não é hora. Ela nos pertence. Mas a luz continuava a se aproximar. Senti seu calor, um calor bom, diferente daquele calor sufocante do lugar onde estava. Era como um abraço quente em um dia frio. De repente, ouvi outra voz. Essa era suave, gentil, mas ao mesmo tempo poderosa. Não falava com raiva ou ameaças. Falava com amor. Renata, disse a voz. Apenas meu nome, mas dito de um jeito que parecia me conhecer completamente. Cada parte de mim, cada erro, cada acerto. Por favor, implorei para a luz. Não quero ficar aqui. Quero uma segunda chance. A luz pulsou, como se respondesse. Senti que estava sendo puxada para cima, na direção oposta ao túnel por onde tinha vindo. As figuras no fogo, os gritos, a escuridão, tudo começou a ficar para trás. Não se esqueça, disse a voz suave. Não se esqueça do que viu. E então, como se tivesse sido lançada por um estilingue gigante, subi em alta velocidade pelo que parecia ser outro túnel, mas este era feito de luz. Passei por ele tão rápido que mal pude ver o que havia ao redor. O próximo momento é confuso na minha memória. Lembro de uma dor súbita, intensa, como se cada nervo do meu corpo tivesse sido ligado ao mesmo tempo. Ouvi vozes, agora vozes humanas, excitadas. Temos pulso. Ela voltou. Pressão subindo. Pupilas reagindo. Abri os olhos. Luzes fortes, rostos com máscaras, o interior de uma ambulância. A dor era quase insuportável. Cada respiração era como facas nos meus pulmões. Tentei falar, mas havia um tubo na minha garganta. Fique calma, senhora, disse um paramédico. Você sofreu um acidente. Estamos levando você para o hospital. Queria contar o que tinha visto, o que tinha vivido. Queria avisar a todos. Mas não conseguia falar. Só consegui chorar. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto a ambulância corria pelas ruas de Belo Horizonte. Está tudo bem, disse o paramédico, segurando minha mão. Você vai ficar bem. Seu coração parou por quase 4 minutos, mas conseguimos trazer você de volta. 4 minutos. O mesmo tempo que a voz tinha mencionado. 4 minutos na Terra, uma eternidade lá embaixo. O resto é um borrão de memórias. Lembro de chegar ao hospital, de ser levada às pressas para a cirurgia. Tinha várias fraturas, hemorragia interna, traumatismo craniano. Os médicos depois me disseram que foi um milagre eu ter sobrevivido. Quando acordei da cirurgia, já era outro dia. Estava num quarto de hospital, cheia de tubos e monitores. Minha mãe estava lá, segurando minha mão, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando viu que eu tinha acordado, começou a chorar de novo, mas de alegria. Minha filha, ela disse entre soluços. Achei que tinha te perdido. Eu não conseguia falar muito por causa dos tubos, mas apertei a mão dela. Queria tanto contar o que tinha visto, o que tinha vivido. Mas as palavras não saíam, e talvez fosse melhor assim. Quem acreditaria? A enfermeira entrou no quarto para verificar meus sinais vitais. Olhou para o monitor e sorriu. Bem-vinda de volta, ela disse. Você nos deu um grande susto. Seu coração parou na ambulância. Achamos que tínhamos perdido você. Fechei os olhos. Não estava louca. Tinha realmente acontecido. A escuridão, o calor, os gritos, a luz, tudo tinha sido real. Tão real quanto o quarto de hospital onde estava agora. Naquela noite, sozinha no quarto, com apenas o bip dos monitores quebrando o silêncio, fiz uma promessa. Não para Deus, nem para a luz, nem para mim mesma. Fiz uma promessa para todas aquelas almas que vi sofrendo naquele lugar horrível. Vou mudar, sussurrei na escuridão do quarto. Vou contar o que vi. Vou avisar os outros. E assim começou minha nova vida. Uma vida que eu nunca imaginei que teria. Passei 3 semanas no hospital.
Tive que fazer mais 2 cirurgias. Os médicos diziam que eu era um milagre ambulante. Ninguém esperava que eu sobrevivesse àquele acidente, muito menos que ficasse sem sequelas graves. Durante esse tempo, Marcelo foi me visitar várias vezes. Trazia flores, presentes, dizia que tinha ficado desesperado quando soube do acidente. Em uma dessas visitas, ele segurou minha mão e disse: "Quando você sair daqui, vamos dar um jeito de ficar juntos de verdade. Percebi que posso te perder a qualquer momento." Olhei para ele. Antes do acidente, essas palavras teriam me feito a pessoa mais feliz do mundo. Mas agora eu só conseguia pensar naquelas pessoas presas no fogo, sofrendo por toda a eternidade. "Não, Marcelo", respondi com uma voz fraca mas decidida. "Acabou." Ele não entendeu. Achou que era por causa dos remédios, da dor, do trauma. Tentou argumentar, tentou me convencer. Mas minha decisão estava tomada. Eu vi coisas, Marcelo, coisas que mudaram tudo para mim. Não posso mais viver assim. Não posso mais ser essa pessoa. Ele saiu do quarto naquele dia achando que eu voltaria atrás quando melhorasse. Mas nunca voltei. Quando finalmente tive alta, minha mãe me levou para sua casa. Precisava de ajuda para as coisas mais básicas: tomar banho, trocar de roupa, comer. Meu corpo estava se recuperando, mas lentamente. Foi durante esse tempo que comecei a contar para ela o que tinha visto. No começo, minha mãe achou que era efeito dos remédios ou trauma do acidente. Mas aos poucos, vendo minha convicção, minha mudança de comportamento, ela começou a acreditar. "Se Deus te mostrou isso, filha", ela disse um dia, "foi porque tem um propósito para você." Talvez ela estivesse certa. Talvez aquela experiência não tinha sido apenas um aviso para mim, mas um chamado para algo maior. Quando voltei para minha casa, depois de 2 meses de recuperação, a primeira coisa que fiz foi bloquear o número de Marcelo. Ele ainda tentava me contactar, dizia que sentia minha falta, que queria me ver. Mas eu sabia que precisava cortar completamente aquele vínculo. Depois, procurei uma igreja perto de casa. Não a mesma que frequentava antes. Queria um lugar novo, para uma vida nova. No primeiro domingo que fui, ainda de muletas, me sentei no fundo e chorei durante todo o culto. Era como se cada palavra falada ali fosse diretamente para mim. No fim do culto, procurei o pastor. Contei minha história, tudo o que tinha vivido e visto. Achei que ele me acharia louca, mas em vez disso, ele ouviu com atenção, sem julgar. "Muitas pessoas tiveram experiências parecidas com a sua, Renata", ele disse quando terminei de falar. "A Bíblia nos fala sobre céu e inferno, sobre escolhas e consequências, sobre arrependimento e perdão." Comecei a frequentar a igreja regularmente. Fiz novos amigos, pessoas que me aceitaram como eu era, com meu passado e tudo. Comecei a estudar a Bíblia, a entender melhor o que tinha vivido. No hospital, quando voltei a trabalhar, pedi transferência para outro setor. Não queria mais encontrar Marcelo pelos corredores. Comecei a trabalhar na ala pediátrica, com crianças. Era um trabalho mais alegre, mais cheio de esperança. Vocês já sentiram que precisavam mudar completamente de vida? Que algumas portas precisam ser fechadas para que outras se abram? Compartilha aí embaixo. Adoro ler as histórias de vocês e ver que não estou sozinha nessa jornada. 6 meses depois do acidente, recebi uma mensagem de uma colega do hospital. Marcelo tinha se separado da esposa. Parecia que ele tinha contado tudo para ela. Senti uma tristeza profunda. Não por mim, mas por aquela família que tinha sido destruída. Pensei nos filhos deles, na dor que estavam sentindo. Rezei por eles naquela noite, pedindo que encontrassem paz e cura. Hoje, 2 anos depois do acidente, minha vida é completamente diferente. Voltei a estudar, estou fazendo faculdade de psicologia. Quero ajudar pessoas que passam por traumas, que vivem presas em relacionamentos destrutivos como eu vivia. Também comecei a dar palestras na igreja e em outros lugares, contando minha experiência. Nem todos acreditam, claro.
Alguns acham que foi apenas uma alucinação causada pela falta de oxigênio no cérebro durante a parada cardíaca. Outros dizem que foi um sonho. Mas para mim, foi real. Tão real quanto o ar que respiro agora. E se minha história puder ajudar uma pessoa a repensar suas escolhas, a buscar um caminho melhor, já terá valido a pena contar. Não estou aqui para julgar ninguém. Todos nós cometemos erros. Todos nós fazemos escolhas que nos arrependemos depois. Eu mesma fiz muitas. O que aprendi com minha experiência é que nossas escolhas têm consequências. Não apenas para nós, mas para todos ao nosso redor. Quando escolhemos o caminho da mentira, da traição, estamos ferindo pessoas que amamos, pessoas que confiam em nós. Mas também aprendi sobre perdão, sobre segundas chances, sobre a possibilidade de recomeçar. Não importa o quão fundo tenhamos caído. Muita gente me pergunta se tenho medo da morte depois do que vi. A verdade é que não tenho. Não mais. O que me assusta é a ideia de viver uma vida vazia, uma vida de mentiras. De chegar ao fim dos meus dias e perceber que desperdicei as chances que tive. A vida é tão curta, tão frágil. Num segundo, tudo pode mudar. Eu aprendi isso da maneira mais difícil. Se você está vivendo algo parecido com o que eu vivia, um relacionamento proibido, uma vida de segredos, quero te dizer, ainda dá tempo de mudar. Não precisa passar pelo que eu passei para entender que existe um caminho melhor. Não estou dizendo que é fácil. Não é. Terminar com Marcelo foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Houve dias em que a solidão era tanta que eu quase voltei atrás. Mas a lembrança do que vi me manteve forte. Hoje, sou uma pessoa diferente, mais honesta comigo mesma e com os outros, mais consciente do impacto das minhas ações, mais grata por cada dia, cada respiração. Se minha história tocar seu coração, se fizer você repensar alguma escolha que está fazendo, me conte nos comentários. Adoro saber que minha experiência está ajudando outras pessoas. E se você gostou desse testemunho, não esquece de deixar seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como a minha. Tem outros testemunhos incríveis na playlist que aparece agora na tela. Clica lá e continue sendo abençoado com essas histórias de transformação. Agradeço a cada um de vocês que ficou até aqui, ouvindo minha história. Que Deus abençoe sua vida e seus caminhos.